Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor mais uma noite, para juntos nós conhecermos um pouco mais, estudarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. No trimestre passado no mês passado, semana passada nós tivemos uma aula especial, mas no mês passado nós falamos um pouco sobre história bíblica. E hoje nós vamos falar sobre geografia bíblica. São dois temas que se complementam, e eu penso que é um tema de extrema importância para a gente, de fato, ter uma visão um pouco mais ampla, né? Porque às vezes a gente ouve os nomes na Bíblia, a gente vê falando das pessoas e que elas foram de um lugar para outro, e Abraão saiu de Ur e foi para Harã, e a gente não tem tanta dimensão de como que é isso do ponto de vista da geografia, né? E estudar esse tema, então, eu penso que é importante nesse sentido, para nós termos essa visão um pouco mais ampla mesmo, assim, de entendermos certas coisas, né? Que nem eu estava olhando o texto de Elias, né? A Bíblia vai dizer que Elias saiu do Carmelo até certa localidade, e ele correu 30 quilômetros, ele correu mais do que as carruagens do rei. Ou seja, é um trajeto longo, né? Está aqui Alexandre Corredor, sabe que 30 quilômetros não é para qualquer um. E o profeta Elias, ele correu 30 quilômetros e correu mais do que os próprios cavalos e as carruagens do rei. Então, quando a gente olha isso, a gente entende que Deus ele faz milagre, até nesses casos, Deus também opera milagres e maravilhas. E na Bíblia a gente vê isso. Eu quis trazer de uma forma um pouco mais interativa, né, a ferramenta do Google Earth, para a gente ter um pouco dessa visão, né, da Bíblia, dos locais bíblicos dentro de uma visão mais global. Não sei se os irmãos conhecem, né, eu mostrei a ferramenta ali atrás, teve um cara que ficou impressionado com o Google Earth, mas é uma ferramenta já até antiga, em que nós conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla da Terra. E aqui nós temos o globo terrestre, e ele te dá essa facilidade de mexer, né? Temos aqui o nosso continente, a América, né? América do Norte, América do Sul, Oceano Atlântico aqui desse lado de cá o Pacífico, temos aqui o Oceano Índico e a África aqui. Só para os irmãos, por que eu estou mostrando isso? Para os irmãos terem a visão mais global. É interessante, eu acho que às vezes a gente vê o mapa mundi, ele é aberto, e a gente acha que é distante, né? Você vê, por exemplo, o mapa mundi, você vê Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, você fala, nossa, é longe, mas quando você olha aqui no mapa, você vê que não é tão longe, né? Porque aqui você tem América do Sul, América do Norte, e logo aqui em cima já é a Rússia, então a distância não é tão longa quanto às vezes a gente costuma pensar. Outra coisa também, irmãos, é que um mapa, às vezes a gente vê um mapa de cabeça para baixo, a gente acha que ele está errado, e não necessariamente ele está errado, porque aquela visão clássica que a gente tem do mapa mundi é só uma visão gráfica, mas nenhum país está ou mais para cima ou mais para baixo, né? Não tem muito essa... Então, quando você vê um mapa de cabeça para baixo, não fala que ele está errado não, porque não tem nenhum erro, ok? Então, só para situar os irmãos aqui, para os irmãos terem essa visão, América do Norte, América do Sul, caminhamos um pouco mais para o lado aqui, nós temos o continente africano e o continente asiático aqui, a Oceania está logo aqui embaixo, mas aqui dentro do continente africano e parte da Ásia, só para os irmãos entenderem aqui, eu vou começar a aproximar um pouco mais para a gente chegar onde a gente quer chegar, que é a geografia bíblica, né? Então, nós temos aqui o continente africano, essa pontinha aqui é o que eles chamam, os estudiosos chamam do chifre da África, né? Aí, quando a gente começa a aproximar um pouco mais, a gente vê que a gente tem o oceano aqui, o Índico, e nós temos aquilo que os estudiosos chamam de golfo. O que é um golfo? É uma entrada de água em uma porção de terra. Então, você vê que tem o mar, e dentro dessa porção de terra, o mar ele entra aqui em toda essa porção. E aqui, só para os irmãos já ir começando a se localizar, essa porção de água aqui é o famoso Mar Vermelho, que vocês ouvem falar na Bíblia. É isso aqui,
é essa porção de água aqui que vai entrando para dentro aqui do continente africano, continente asiático aqui na ponta. Isso aqui é o Mar Vermelho. Então, é interessante, aqui em cima, no final do Egito aqui, foi construído no final do século XIX o canal de Suez, bem aqui na pontinha, que é para poder fazer a ligação entre o mar Mediterrâneo, que está aqui em cima, e o Oceano Índico, porque antigamente os navegadores, se ele quisesse sair daqui para chegar aqui, ele teria que fazer toda a volta aqui no continente africano, passar aqui embaixo, ir ladeando, até chegar aqui em cima. E aí eles fizeram uma obra de engenharia assim, fora do comum para poder fazer o canal de Suez aqui na pontinha. Bom, quando a gente vai aproximando aqui, a gente já vê os nomes dos países, né? Recentemente, esses países que têm atacado Israel, um dos países que atacou Israel, uma das milícias, foram os Houthis, que são do Iêmen. Eles estão bem aqui embaixo, aqui no Iêmen, bem no finalzinho, mas eles conseguiram lançar um míssil para alcançar aqui em cima, em Israel. É claro que no mapa a gente olhando parece perto, né? Mas pensa isso em dimensões globais. Aí a gente vai aproximando aqui, então, saindo aqui do oceano, e a gente vai se aproximando um pouco mais, e a gente vai vendo já o que a geografia bíblica, né? Isso aqui é o que os estudiosos bíblicos chamam de crescente fértil, esse território que pega aqui no finalzinho do Egito, pega um pouquinho aqui do Iraque, é o chamado crescente fértil, que eu já vou falar daqui a pouquinho, quando eu abrir o slide para vocês. Aqui no Mar Vermelho, então, quando o Mar Vermelho chega aqui em cima, no Egito, você tem dois golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. E aqui no Golfo de Suez, vocês podem observar aqui, essa faixa aqui é o rio Nilo. E aqui em cima é interessante notar que no meio desse marrom aqui, que é o deserto, você tem uma imensa área verde, que é o chamado Delta do Nilo. É justamente aqui nesse local, aqui, nesse território, que o povo de Israel eles ficaram, porque quando eles chegam ao Egito, eles chegam quando José ainda era o governador. Então, José dá para eles uma boa terra. O Delta do Nilo aqui, onde o Nilo ele tem várias, ele vai abrindo várias partes do rio, e por isso você vê esse verde, era uma área muito desejada, né? Porque você poderia plantar e você teria essa possibilidade de ter a sua terra totalmente irrigada. E é mais ou menos nesse finalzinho aqui que o povo de Israel vai passar quando eles vão sair do Egito. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas tentam criticar a Bíblia e dizer, mas eles passaram foi num lugar que nem água tinha direito, porque já é bem no finalzinho do Mar Vermelho, mas quando a gente fala assim, e olha no mapa, a gente acha que é pouca água, mas é um território muito grande. Essa porção de terra aqui, não sei se os irmãos conseguem perceber, mas aqui você tem muitos montes, né? Porque isso aqui é a península do Sinai. É justamente aqui nessa porção de terra que o povo vai ficar vagando ali, caminhando, indo de um lugar para o outro até passar os 40 anos. É aqui também que Deus vai falar com Moisés, o monte vai fumegar, é aqui no Sinai. Então eles saem daqui do delta do Nilo, passam por aqui fugindo de Faraó, e atravessam, e aqui eles ficam durante 40 anos. O caminho mais comum seria eles passarem aqui por cima, porque está mais próximo, né, da terra prometida. Só que aqui havia o povo filisteu, né, aqui você vê a faixa de Gaza, que é onde o povo filisteu eles habitavam. Então eles vão ladeando aqui, caminhando, até eles dão a volta aqui por esse lado, para depois passar e atravessar de novo aqui o Rio Jordão, para aí, então, eles conquistarem a terra prometida, ok? Então, voltando um pouquinho aqui, só para os irmãos já ficarem se localizando, nós temos a África, Mar Vermelho, nos aproximamos aqui, então, de Israel.
Aqui em Israel, nós temos duas porções de água que se destacam aqui dentro do cenário, que é o Mar Morto, que está aqui embaixo. O rio Jordão, ele passa aqui, ligando o Mar Morto ao Mar da Galileia, que é essa porção de terra que está aqui. E aqui em cima é onde nasce essa nascente, onde é a nascente do rio Jordão, né? No Monte Hermon. E é aqui que toda essa água começa a jorrar nesse rio que é tão importante na história bíblica. E aqui, apesar de a divisão hoje ser baseada muito nas resoluções da ONU e nas guerras que Israel travou depois da Segunda Guerra Mundial, mas aqui você tem as divisões de terra, né? Israel, e no meio de Israel você tem a Cisjordânia, ao mesmo tempo você tem aqui embaixo a faixa de Gaza, né? Que é esse pedaço de terra que tem aqui, onde hoje Israel está em guerra, né, entrando em alguns locais ali para tentar vencer o Hamas, que é um grupo terrorista que atacou Israel no dia 7 de outubro do ano passado, mas não é uma guerra fácil, né? Quem entende de estratégia militar sabe que hoje Israel não está travando uma guerra comum, mas é uma guerra de guerrilha, que é dentro da cidade. Então os combatentes do Hamas ficam ali escondidos muitas vezes por trás de locais civis, né, de hospitais. Então Israel ele passa por esse momento crítico também na sua história, o que gera também muito antissemitismo hoje, né? Muitas pessoas criticam Israel porque muitas vezes soldados israelenses cometem atos que não é o comum do exército israelense, mas algumas maçãs podres, é claro que há em todos os lugares, assim como há na igreja, também em Israel há, e também no exército israelense também há. Então, existem algumas ações que muitas vezes colocam para você ver, né? Quando alguém comete um erro dentro do exército de Israel, quem fica manchado é o exército como um todo e a nação de Israel. A gente transportando isso para a igreja, né, muitas vezes um erro que você comete, que você acha que é só seu, mas muitas vezes a igreja, o nome de Cristo está sendo manchado por conta de um erro seu. Amém? Então aqui nós temos onde em grande parte vai se dar a história bíblica, né? Aqui no território que é de Israel, aqui mais do lado nós temos o Iraque, né? E aqui nós temos os rios Eufrates e o rio Tigre, que são rios também muito mencionados na Bíblia, a Síria aqui em cima, o Líbano, que também é muito mencionado, o Irã está aqui do lado também. O Irã na Bíblia é o Império Persa, né, que vai aparecer um pouco mais lá na frente, lá nos livros de Esdras e Neemias. É aqui que vai estar esse povo, né? Amém, irmãos? Até aqui, então, deu para os irmãos terem um pouco dessa visão global, olhando para o mapa hoje, para a gente poder ter um pouco de entendimento daquilo que a gente vai falar de uma forma um pouco mais aprofundada a partir de agora, mostrando alguns locais que são importantes, alguns impérios que são importantes dentro da narrativa bíblica. A geografia, irmãos, ela vai se dividir em algumas áreas, né? A geografia é a área do conhecimento que estuda, né? Não só as geolocalizações, como que os povos se movimentam, como que as pessoas elas se organizam em locais, né? Pensando nisso, a gente teve aqui a missionária, né, no último domingo, falando um pouco, né? Ela mora Qual é o nome do país? Termina com ão? Cazaquistão, e apesar de ela morar no Cazaquistão, ela ter a nacionalidade do Cazaquistão, mas o povo dela não é do Cazaquistão. É interessante nós notarmos isso, porque nós temos muitos povos no mundo que são considerados povos apátridas. O que são isso? São povos que eles têm uma etnia definida, mas eles não têm um país para chamar de seu. Ok? Então, ela falou um pouco, né? Olha, nós somos 13 milhões, mas nós não temos um país. Nós temos gente na Rússia, nós temos gente na China, então tem gente espalhada. Nós não temos um local para nós nos agruparmos. Assim também era Israel, antes
da divisão de 1945. Israel também não tinha pátria, mas aí com a volta do povo é que foi declarada o Estado de Israel, né, cumprindo-se a profecia, quando o profeta diz assim, por acaso pode nascer uma nação em um só dia? E essa profecia ela se cumpriu em Israel, quando Israel foi definida como nação. E aí, dentro da geografia, você tem a geografia que é física, né, que é para falar, conforme nós falamos aqui, né, dos espaços geográficos físicos. Você tem a geografia econômica, né, que fala um pouco da economia de cada um desses países, como que eles se organizam economicamente. Aqui no Brasil nós temos o real, mas o real é afetado pelo euro, pelo dólar. A gente está preocupado porque o dólar está quase chegando em R$6, e aí a gente não consegue comprar as coisas. Tem também a questão política, que também, tudo isso aqui está muito entrelaçado, né? A questão política vai também afetar, né, os mercados econômicos. Então, a gente está preocupado porque lá na França, os governos de esquerda estão brigando com o governo de direita, lá nos Estados Unidos, o Joe Biden está brigando com o Trump, e tudo isso vai afetando os mercados globais. Você tem a geografia histórica, que vai estudar um pouco sobre como essas nações elas vão mudando ao longo da história, né? Principalmente no entreguerras ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você tem uma série de mudanças, e após a Segunda Guerra Mundial você tem muitas outras mudanças na geografia, né? Novos países vão sendo criados, antigos países vão sendo extintos, e aí dentro da geografia nós temos também a geografia bíblica, que é aquela que nos interessa nessa noite, que é essa geografia que vai buscar entender, né, os espaços geográficos da Bíblia. É uma geografia que se concentra no estudo dos locais mencionados no texto sagrado, buscando demonstrar as mudanças ocorridas ao longo da narrativa bíblica, bem como movimentos de personagens bíblicos entre continentes, países e cidades. Então, dentro da Bíblia, você vai ver muitas vezes o povo se movendo, né? O povo, Abraão estava em Ur, se moveu para Arã, de Arã, Deus manda ele para uma terra que ele não sabia onde era, mas aí ele chega até a terra prometida, depois Abraão desce para o Egito, daqui a pouco ele volta de novo. Tudo isso são movimentações na Bíblia que a gente, olhando, a gente tem um pouco mais de entendimento de como se dão essas movimentações, e por isso que é importante nós termos esse entendimento, né, geográfico da Bíblia. E dentro da Bíblia nós temos o conceito que é difundido pelos historiadores de crescente fértil. O que é crescente fértil? É uma porção de terra que abrigou as principais civilizações antigas, e esse nome ele vem muito de como que aquela porção de terra ali é uma porção que era muito propícia a plantações, era uma terra realmente fértil no meio de um monte de deserto. Vocês viram aqui na projeção que tem muito deserto aquela parte ali, a maioria da terra é deserto, mas você tem ali uma porção de terra onde tem muitos rios, e esses rios fazem com que as colheitas sejam muito mais abundantes. Então, são terras propícias ao crescimento e propícias à agricultura em meio a regiões desérticas. E aqui nós temos uma representação do que seria a crescente fértil, né? Você tem aí, aqui nessa parte verde, aquilo que seria a crescente fértil. Alguns desenhos são mais parecidos com uma lua, mas aqui ele vai delimitando um pouco de acordo com os países mesmo, de acordo com as regiões. Esse mapa aqui nem está pegando tanto do Egito, mas o Egito também faz parte da crescente fértil. E aqui é onde as principais civilizações foram crescendo ao longo dos anos, né? Aí aqui nós temos um mapa que mostra um pouco mais acima, né? Se eu pegar por esse mapa, ele está mostrando um pouco mais de perto essa parte de cima aqui, que é onde vai mostrar os 3 rios que aparecem, os 4 rios que aparecem lá em Gênesis capítulo 12, que vai falar desses 4 rios aqui: o rio Eufrates, que é esse rio aqui, o rio Tigre, o rio Pison
e o rio Gion, que são os rios que banhavam, né? E é justamente por isso que os historiadores colocam a localização provável do Jardim do Éden em algum lugar aqui próximo à Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? É região entre rios, né? Você vai lembrar lá da sua aula de geografia. Mesopotâmia, região entre rios, é a região que está entre o rio Eufrates e entre o rio Tigre, ok? Quais são alguns locais importantes que a gente vai ver na Bíblia, né? Falando um pouco de geografia, você tem Israel, né? É bom lembrar que a Bíblia ela não é toda sobre Israel, mas a grande parte, principalmente do Antigo Testamento, é voltada para Israel. Mas de Gênesis capítulo 12 para trás, a Bíblia está falando de um contexto mais abrangente. E aí, a partir de Gênesis capítulo 12, aparece a figura de Abraão, e a partir de Abraão, o texto bíblico ele começa a se voltar, né, voltar os seus olhos um pouco mais para Israel. E a partir de Israel, as histórias vão se desenrolando na trama bíblica. Nós temos alguns capítulos que são voltados para outras nações, mas em grande parte a Bíblia vai falar sobre a nação de Israel. Outra nação importante, outro local importante dentro da narrativa bíblica é o próprio Egito, né? Você vai ver muito falando sobre o Egito, não só com o povo sendo escravo no Egito, mas você vai ver lá no período depois dos reis também, a figura do Egito aparecendo, porque os reis constantemente iam até o Egito para buscar ajuda, para buscar algum auxílio militar. Então a figura do Egito também é uma nação importante. Você tem também o Monte Sinai, né, que é aquele monte que eu mostrei para vocês, onde Deus ele vai falar com Moisés, é onde Deus vai entregar as tábuas da lei, é a península por onde o povo vai caminhar ali durante as suas peregrinações no deserto. Você tem o Mar Vermelho, né, que tem a sua importância devido ao fato do povo ter atravessado. Então, todo mundo aqui já ouviu falar sobre a história do Mar Vermelho, sobre o povo atravessando o Mar Vermelho, do menos conhecedor até o mais conhecedor da Bíblia, nós conhecemos o Mar Vermelho. Nós temos o Rio Jordão, né, que é destacado lá em Josué e também lá nos Evangelhos, é onde Jesus se batizou. O Rio Jordão é por onde Josué também vai atravessar, assim como Moisés atravessa com o povo, né, a pés enxutos no Mar Vermelho. 40 anos depois, Josué também precisa atravessar o Rio Jordão, é também uma demonstração do poder de Deus e também uma validação do ministério de Josué, né? Moisés havia acabado de morrer e o povo ainda tinha essa memória, né? Apesar de ser um povo renovado, um povo de 40 anos para baixo, eles ouviam as histórias. Quando a gente era mais novo, a gente passou, nossos pais passaram o Mar Vermelho, e aí havia essa expectativa. E Josué vai também fazer com que eles passem pelo Rio Jordão. Você tem também o Mar da Galileia, que às vezes é chamado de Mar de Tiberíades, né? Também que é destacado nos Evangelhos, os discípulos pescavam, né, no Mar da Galileia. Então você tem muitas passagens bíblicas no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, falando sobre o Mar da Galileia. Você tem o Mar Mediterrâneo, ou Mar Grande, né, que é aquele mar ali que fica do lado de Israel, que fica ali próximo à faixa de Gaza, que eu falei para vocês. Você tem também a figura do Mar Morto, que é aquela porção de água um pouco maior, né? O Mar Morto, que é muito conhecido por as pessoas e é muito famoso por conta das pessoas não afundarem no Mar Morto, né? Por conta da sua quantidade de sal, que é um mar muito salgado, e porque também é a parte mais baixa da terra, né? Ok? Até aqui. Nós temos dentro, então, da geografia bíblica, de tudo isso aqui que nós vimos aqui na crescente fértil, que é onde o povo vai começar a crescer aqui, nós temos então o povo crescendo ali na narrativa bíblica até o livro de Gênesis, capítulo 9 e 10, e aí vai aparecer a corrupção da humanidade a ponto de Deus subjugar toda a humanidade por meio do dilúvio. Então entram na arca Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dele, a esposa do próprio Noé. A partir do momento em que eles saem da arca,
esses filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, é quem vão ser responsáveis por fazer com que a humanidade crescesse. Havia um querer de Deus que a humanidade se espalhasse pela terra, né? Tanto é que lá na frente vai vir a confusão das línguas. Por quê? Porque Deus mandou eles se espalharem e ao invés de se espalhar, eles se juntaram num só lugar e construíram a Torre de Babel. E aí vem a confusão das línguas. E aí, os filhos de Noé, eles vão se dispersar pelo mundo e vão povoar o mundo, né? Os filhos de Sem, eles vão povoar o sudoeste da Ásia, são os povos iranianos, os iraquianos, os turcos, os sírios e os judeus, e mais outros povos que são da raiz de Sem, né? Que vem da raiz desse filho de Noé, Sem. E é daí que vem o termo que a gente ouve muito hoje, o termo antissemita. São pessoas que têm ódio a pessoas que têm essa raiz dos filhos de Sem. Não é só em relação ao povo judeu. É claro que fica muito marcado por conta do Holocausto, a figura de Israel e do povo judeu, mas todos esses povos aqui, os iranianos, os iraquianos, os turcos, todos eles fazem parte dessa raiz semita. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa para onde que eles vão se localizando. Você tem o outro filho de Noé, que é Cão, que vai dar origem aos africanos, né, e aos moradores da Península Arábica, que são os egípcios, os líbios, os africanos em geral. São esses povos que são descendentes de Cão. Talvez vocês vão se lembrar, há uns anos atrás teve uma polêmica gigante, né, porque por uma fala mal colocada e também mal interpretada do pastor Marcos Feliciano, que falou um pouco sobre a questão do sofrimento que existe na África e vinculando a figura de Cão, né, o fato dele ter olhado a nudez de Noé e dele ter sido amaldiçoado, e por conta disso as pessoas interpretaram que ele estava dizendo que o povo africano sofria porque era amaldiçoado. Então, esse povo africano, eles são descendentes de Cão, mas o sofrimento não tem a ver, obviamente, com nenhum tipo de maldição. E você tem também os filhos de Jafé, né? O terceiro filho de Noé, que é quem vai povoar a Europa, e também parte da Ásia, vai dar origem aos ingleses, aos alemães, aos russos, todos esses povos, os gregos, que vão morar tanto na Europa quanto em parte da Ásia. Então, aqui pelo mapa, a gente consegue ver um pouco dessa dispersão, né? Eles saem daqui de cima, mais ou menos, eles começam a povoar os filhos de Jafé aqui para cima. Aqui, a Europa está aqui para esse lado de cá, então eles vão povoar aqui também, a Rússia está para cá. Embaixo aqui você tem os filhos de Cão, e aqui no meio os filhos de Sem. É bom lembrar, irmãos, que apesar de Israel hoje estar num território que a gente chama, que foi povoado pelos filhos de Cã, mas Israel, ele nasce da raiz de Sem, que povoou aqui a Mesopotâmia, que é de onde Abraão vem. Então, por isso que ele é considerado um povo semita, e é por isso que quando ele chega, ele tem as suas guerras com os cananeus, e posteriormente, né, quando os filhos de Israel chegam após os 40 anos no deserto, eles precisam também expulsar, né, o Jebuseu, o Girgazeu, o Eveu, são povos cananitas que habitavam aquela terra, e Deus pediu que eles os expulsassem. Por quê? Para que não houvesse idolatria no meio do povo, justamente para que essa raiz de idolatria, que muitas vezes está no coração humano, apegasse ao coração de Israel. Tanto é que quando a gente vai olhando na narrativa bíblica, você vai ver diversas vezes o povo de Israel se corrompendo e idolatrando deuses cananeus. Haja vista a figura de Baal, né, o mais conhecido, que é um deus cananeu, pelo fato de eles não terem obedecido 100% à vontade de Deus. Então, irmãos, é até uma reflexão para a gente precisa aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus,
do jeito que Deus está mandando. A gente não tem que ficar dando jeitinho. Quando Deus pede de um jeito, faça do jeito que Deus mandou. Porque Deus falou com o povo, entra na terra e expulsa todo mundo. Eles foram deixando alguns aqui, alguns ali, e justamente o fato deles deixarem foi o que levou à queda deles lá na frente. Por quê? Porque eles se tornaram, em muitas situações, idólatras, e isso atraiu a ira de Deus para o povo de Israel, ok? Aqui nós temos um pouco mais desse mapa, né, do mundo antigo, de acordo com aquilo que a gente já havia visto antes, né? Você tem aqui o Mar Vermelho, um dos golfos do Mar Vermelho, né, o Golfo de Suez, o Golfo de Áqaba, o delta do Nilo aqui, o Gósen, que é onde o povo de Israel habitou durante os seus 400 anos, você tem aqui a terra de Canaã, você tem aqui os povos que habitavam naquela terra, né, alguns dos inimigos de Israel, os edonitas, os moabitas, todos habitavam aqui em volta e estavam constantemente brigando com Israel, né? Tanto é que quando eles conquistam a terra prometida e aí vem o período dos juízes, você vai ver que o período dos juízes é sempre o povo de Israel brigando com essas nações vizinhas, às vezes os moabitas, às vezes os edomitas, que invadiam a terra, e aí Deus levantava juízes. Então, vamos recapitular aqui, só para a gente ter uma visão ampla da narrativa bíblica. Deus cria o mundo, né? Deus cria Adão, Adão é expulso do jardim, e aí o povo começa a crescer, e aí chega até Noé. Noé, ele é o justo ali no meio de uma nação corrompida. Deus vai mandar o dilúvio. Do dilúvio vai sair os três filhos de Noé, que vão povoar a terra, Sem, Cã e Jafé. E aí da raiz de Sem vai sair Abraão, que é o escolhido de Deus, né? Deus chega para Abraão lá em Gênesis 12 e vai dizer: Abraão, em ti eu farei uma grande nação. Ali tem o chamado de Abraão, e a partir daí a narrativa bíblica começa a permear a história de Abraão, né? Abraão, depois vem o seu filho Isaque, depois vem o seu filho Jacó, né, que nós aprendemos na EBD no domingo. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas, em determinado momento, elas vão morar, né, os filhos de Jacó, eles vão morar no Egito por intermédio de José, e ali eles ficam 400 anos, e quando eles saem de lá 400 anos depois, eles já são um grande povo, né? Eles já estão divididos nessas 12 tribos aí, e aí eles ainda não tinham um senso muito de nação. É aqui no Sinai, né, nas vagâncias pelo Sinai, que eles vão construir essa ideia de uma nação. A lei que eles recebem é justamente isso. A lei para o povo de Israel é muito parecida com o que é para a gente, dadas as devidas proporções, a nossa Constituição. A lei para eles é a mesma coisa, só que a lei deles é uma lei teocrática, a nossa não. Ok? Aqui nós temos uma foto atual do Monte Ararat. O que é o Monte Ararat? Quando Noé, a arca desce, ela desce justamente no Monte Ararat, que é onde ele vai, a partir dali, povoar toda a terra. Esse mapa aqui, ele vai mostrar um pouco das peregrinações, né, como que o povo ele caminhava ali durante esses 40 anos no Egito. Então, eles vão sair aqui do Gósen e vão ficar vagando durante muito tempo. Então, às vezes, eles vão lá em cima, daqui a pouco eles voltam de novo. Tudo isso, irmãos, todas essas situações que são narradas na Bíblia a respeito do vagar do povo aqui na península do Sinai, é um trabalhar de Deus. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, como a gente costuma dizer, mas o Egito não saiu do povo. Então era um povo ainda muito, que ainda tinha muito a raiz do Egito, era um povo que ainda não havia aprendido a confiar em Deus, mesmo vendo as 10 pragas, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo os milagres que Deus realizou, esse povo ainda era um povo que desobedecia muito a Deus. Então, nesses 40 anos, dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe que conseguiram entrar, de 40 anos abaixo. Então,
o resto, todos morreram, os que eram considerados adultos, todos morreram durante a peregrinação no deserto. Por quê? Porque Deus estava purificando o seu povo, Deus estava criando para si um povo zeloso, de boas obras, Deus estava ali trabalhando no coração daquele povo, e através da lei, né, que é a constituição do povo, uma constituição teocrática, eles vão construindo essa ideia de serem uma nação, de serem um só povo. Aqui nós temos uma foto de uma das partes do Sinai, né? O Sinai, na verdade, é um conjunto de muitos montes, mas essa é uma das partes do Sinai. Talvez tenha alguém aqui que já visitou Israel e teve essa oportunidade de estar perto. E eu acho isso, irmãos, assim, tremendo, de você poder olhar e saber que há milênios atrás Deus estava num lugar como esse, fazendo com que esse lugar pegasse fogo e tremesse e saísse fumaça, e Deus estava falando nesse lugar. Para pensar, e esse lugar está lá preservado até hoje. Então, eu nunca tive a oportunidade, mas eu tenho muita vontade de poder estar num lugar como esse, porque eu penso que deva ser uma atmosfera diferente, de você saber que Deus agiu nesse lugar, e o mesmo Deus que agiu, que fez esse monte fumegar, que falou com Moisés, que mandou raio, relâmpago, trovão, que o povo ficou com medo, é o mesmo Deus que está aqui hoje à noite, é o mesmo Deus que fala com você, um Deus que as pessoas olharam e ficaram com medo. Moisés, eu não vou não, vai você no meu lugar, e Deus está aqui. Ele está aí, Ele está conosco, irmãos, Ele fala conosco, Ele fala aos nossos corações. Então é lindo nós olharmos e ver que Deus preservou esses locais, né, dentro da geografia bíblica, para poder nos fazer lembrar que Ele ainda fala, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. É esse Deus que nós servimos, um Deus grande, como o Robson louvou aqui hoje, mas é um Deus que nos ama. É um Deus que nos amou, um Deus que fala conosco, um Deus que habita dentro de nós através do Espírito Santo. Então, glorifique a Deus por isso, sabe? Valorize a presença do Espírito Santo, porque tem muita gente que não valoriza isso. Tem muita gente que é bem parecido com o povo no deserto, né? Às vezes tem medo da presença do Espírito Santo, ou gente que não valoriza a presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aí, disponível para habitar em você, para falar com você, para agir sobre a sua vida. Então, glorifique a Deus por isso. Dentro da narrativa bíblica, nós vamos ter, não só quando eles entram na Terra Prometida, mas para chegar na Terra Prometida, você vai ter uma série de povos que são inimigos, né? Eu destaquei aqui a figura dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, dos amalequitas, que são todos povos, não só esses, mas muitos outros, povos menores, povos maiores, que vão fazer guerra constantemente contra Israel. E o próprio Deus, irmãos, pasme você, vai usar essas nações muitas vezes como figura de julgamento para com o povo de Israel, para julgar o seu povo. Essas nações, muitas vezes, elas são instrumentos na mão de Deus para trazer juízo ao povo, que era um povo que muitas vezes se rebelava contra Deus. E aí, Deus vai trazer consigo os seus juízos. E além dessas nações menores que haviam ali, você tem os impérios maiores que vão se criando ao longo da narrativa bíblica, né? Você tem o Império Egípcio, que pode ser considerado império, apesar de não ter uma abrangência muito grande, mas o Egito, ele abarca muita influência. Você tem o Império Sírio, que também não era tão grande, mas que também tinha lá a sua influência, que muitas vezes guerreava contra Israel. Até hoje você vê a Síria muitas vezes guerreando contra Israel, porque é um povo que também muitas vezes se coloca como inimigo de Israel. Você tem um outro império também, que é o Império Assírio, né? E aqui os impérios eles começam a tomar uma proporção gigantesca, porque enquanto o Império Egípcio, o Império Sírio, até Israel em determinado ponto, ali com Davi, com Salomão, alcançam um grande império,
por conta das guerras de Davi, depois por conta das alianças de Salomão, mas aqui, com o Império Assírio, você vai ter impérios de proporções, sabe, gigantescas, que abarcavam vários países e que conquistavam, através de guerras, vários países. Então, você vai ter lá, por exemplo, em 2 Reis, a figura do Império Assírio, né, sendo usada por Deus para subjugar o reino do norte, o reino de Israel. Porque você tem o reino dividido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o mapa do reino dividido, né, das 12 tribos e depois do reino dividido. Mas o Império Assírio, ele vai subjugar a nação do norte, e é importante dizer que o Império Assírio, ele tinha um modo de dominar que era extremamente cruel. Por quê? Porque além de dominar o povo, de guerrear, de destruir as cidades, ele causava uma miscigenação no meio do povo. Por quê? Porque ele pegava uma porção, grande parte da porção do povo que estava aqui, e espalhava entre outras nações, e faziam com que esses povos se miscigenassem com outros povos, perdendo a sua característica original. E aí ele trazia para dentro da nação pessoas de outras nações diferentes também, para poder se deitarem com as mulheres e com os homens, e também causar uma miscigenação dentro do próprio país. É por isso que você vai ver lá no Novo Testamento, você vai ver essa rixa que havia entre o povo judeu e os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo, uma raça impura, como um povo, sabe, que não tinha, eles não eram de sangue puro, apesar de terem sangue de Abraão, apesar de serem, de certa forma, descendência de Abraão, mas eles não tinham como saber qual a descendência real deles. Então, eles vão ter esse preconceito em relação ao povo samaritano, mas o povo samaritano era um povo que também era descendente de Abraão. E até hoje, se você for olhar, os samaritanos, eles ainda existem, ainda que em pequeno número, mas em Israel ainda existem os samaritanos. E uma curiosidade a mais, os samaritanos, até hoje, eles ainda praticam sacrifício muito parecido com o que era sacrificado no Antigo Testamento. Então, o Império Assírio, ele subjuga o reino do norte, fazendo essa miscigenação e criando esse povo samaritano que vai sofrer tanto preconceito lá no Novo Testamento. Por isso que Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana, e ela fica abismada, porque ela fala assim: como que você, um homem judeu, está falando comigo que eu sou uma mulher e sou samaritana? Então, havia esse preconceito. Você tem, depois do Império Assírio, você vai ter o Império Babilônico, que aí ele se expande ainda mais, como a gente já vai ver no mapa, e aí o Império Babilônico, através do seu principal, né, que a gente conhece aí, Nabucodonosor, o seu principal monarca, ele vai dominar o reino do sul, e aí ele vai pegar o povo e vai levar cativo em as três levas, né, os 3 ataques que ele faz no Reino do Sul. Ele vai levar primeiro os nobres, depois ele vai levar a classe média, e por fim ele vai levar os que sobraram, né? Quando ele entra em Jerusalém, queima as suas portas, através de Nebuzaradan, que é o seu general, ele entra em Jerusalém, queima as portas, rouba os utensílios do templo, e cresce ainda que o próprio profeta Jeremias, que vivia naquela época, escondeu a Arca da Aliança em algum lugar, justamente para os babilônicos não pegarem a Arca da Aliança, e até hoje nós não sabemos onde a Arca da Aliança está. E aí o povo é levado cativo para a Babilônia, e ficam ali durante um período de 70 anos, que também, irmãos, é uma determinação de Deus. Deus usa também a Babilônia como um julgamento para a nação de Israel. E é interessante do ponto de vista bíblico, porque eles vão passar 70 anos no deserto. Por que eles passam 70 anos? Tem uma explicação. Porque quando eles entram na terra prometida, Deus fala assim: vocês vão trabalhar 6 anos, o 7º ano é o ano de descanso da terra. E depois que vocês observarem os 7 anos de descanso durante 7 vezes, vocês vão observar um ano a mais, que é o ano jubileu, o 50º ano. Só que durante o período que eles entram na Terra Prometida, eles ficam
quase que mais de 500 anos sem celebrar nem um ano de descanso da terra, nem um ano jubileu. E aí, Deus permite que eles fiquem 70 anos, que é a quantidade de anos que eles ficaram sem celebrar, sem observar aquilo que Deus dizia, e eles ficam 70 anos cativos e a terra descansando. Então, tem um mover de Deus, tem uma justificativa de Deus para permitir. E o próprio profeta, né, Jeremias, ele profetizou, ó, vocês precisam aceitar. Na verdade, o ministério de Jeremias, o tempo todo, foi dizer para o povo de Israel, olha, a Babilônia está vindo, estou resumindo, né, a Babilônia está vindo para julgar vocês, mas pode ficar tranquilo, porque isso é Deus que está agindo, então confia. Olha só, Deus está usando Jeremias para dizer, ó, tem julgamento vindo? Tem, mas é de Deus, então aceita. Então, irmãos, tem certas situações que a gente passa, que a gente acha assim, nossa, está tão difícil, mas às vezes Deus permite certas situações na nossa vida, como consequências de atos impensados que a gente teve. Todo pecado nosso, irmãos, tem consequência. Então, não adianta você achar assim, eu pequei lá e não tive consequência, vai ter uma consequência, e Deus às vezes vai permitir isso. Então, não chora no meio da luta, não fica muito questionando, porque às vezes é Deus querendo tratar alguma área da sua vida. Deus estava tratando o povo por meio do Império Babilônico. E aí, já lá no livro do profeta Daniel, vai narrar a queda do Império Babilônico, né? Você vai lembrar daquela grande festa, e a mão misteriosa escreve na parede, né? Mene, mene, tekel, ufarsim, você foi pesado, você foi medido e você foi achado em falta. E naquela noite, o Império Medo-Persa, que é um outro império que vai surgir ali, vai destruir ali, vai subjugar o Império Babilônico, dando início a um novo império que vai abranger ainda muito mais território. E aí o Império Medo-Persa é quem vai liberar o povo, né? E vai permitir com que o povo volte do cativeiro na Babilônia e volte para Jerusalém, e ali reconstrua o templo, reconstrua também os muros. Ali você tem a figura de Esdras e Neemias, né? Esdras como um líder espiritual, e Neemias como líder político. Você tem ali a reconstrução dos muros em 52 dias, né? Eles conseguem reconstruir os muros, eles conseguem reconstruir o templo, e aí o povo começa a olhar para o templo e começa a chorar, porque o templo era muito simples, né? Porque alguns deles se lembravam do templo de Salomão, e o templo de Salomão era suntuoso, né? Revestido de ouro, e aí o povo olha para aquele templo simples, né? Que eles haviam construído ali com muita dificuldade, não era nem de perto a beleza que havia no templo de Salomão, e aí Deus vai enviar o profeta e vai dizer assim, não fica chorando por causa do templo, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Aquilo que vocês viram, aquilo que vocês experimentaram no templo de Salomão, nem se compara àquilo que eu vou fazer através dessa casa simples que vocês estão olhando. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus só age por meio de coisas suntuosas, né? Às vezes a gente acha que Deus só fala por meio do pregador, que tem uma fala rebuscada, que tem, sabe, um português correto, que fala o grego, o hebraico, o aramaico, mas às vezes Deus fala por meio das coisas simples. Às vezes Deus fala por meio daquela irmãzinha que fala glória a Deus, e Deus fala, Deus age. Então não acha, irmãos, que só porque a pessoa tem muito estudo, muita academia, muito grego, muita filosofia, que Deus vai usar só ela. Não, Deus usa as coisas simples. Então talvez Deus esteja falando para você que nessa noite que se acha pequeno, incapaz, eu não sou ninguém, eu não sei nada. É você que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu ministério, Deus quer falar através do seu ministério. Assim como Deus agiu naquela casa simples, naquele templo simples, Deus fez coisas grandes naquele templo simples, Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Aqui nós temos a representação gráfica, né, de como foram esses impérios. Você tem também aqui o Império Grego e o Romano, que são... o Império Grego, ele vai abarcar ali o período entre o Antigo e o Novo Testamento, né? É um império que dura pouco tempo, dura só 300 anos, mas é um império que tem uma abrangência muito grande e que tem um impacto muito grande até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós somos impactados por conta do alcance do Império Grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Por causa da influência grega. Quando Jesus nasceu, né, quando o Novo Testamento foi escrito ali em grego, apesar de o Império Romano estar atuando, mas a influência
grega, na cultura, na literatura, nos esportes, essa influência era muito grande. Então, o idioma grego ele era muito mais difundido do que o próprio idioma romano. Então, o grego ali, o Império Grego, apesar de ser curto, ele vai ter uma influência muito grande. Logo após vem o Império Romano, que vai tomar aí proporções que são muito mais gigantescas do que os outros impérios. Então, aqui você tem o Império Grego, né, que pega aqui parte da Europa, pega aqui essa parte aqui da Pérsia, onde hoje é o Irã. Aqui a parte de Israel, parte do Egito, essa parte em laranja. Você tem o Império Persa, né, que é esse império mais roxinho aqui, que pega também uma boa parte, e você tem o Império Babilônico, que pega essa partezinha vermelha. Já o Império Romano, ele vai pegar toda essa parte aqui, mas ele vai abarcar também toda a Europa que está aqui para cima. Então, é um império também que ele é muito grande, e o Império Romano, ele é um império muito longevo, ou seja, é um império que durou muito tempo. Então, você vai ver a queda do Império Romano lá em 1400, mais ou menos. Mais ou menos ali próximo da Reforma Protestante, que o Império Romano ainda vai ter a sua influência. Aqui nós temos a ilustração gráfica de como que as tribos elas foram divididas, né? Porque quando o povo sai do Mar Vermelho, passa os 40 anos ali vagando no deserto, eles atravessam o Jordão, e ali eles já começam a partilha das terras. As terras elas começam a ser divididas pelas 12 tribos de Israel. É bom lembrar que dessas 12 tribos, 2 deles eram filhos de José, Efraim e Manassés, mas eles vão alcançar a bênção, né? A bênção de José é uma bênção que é dobrada. José, não vai ver a tribo de José como um dos filhos de Jacó, mas você vai ver Efraim e Manassés representando. E em contrapartida tem um dos filhos de Jacó, que também não vai receber uma porção de terra, que é a tribo de Levi. Você não vai ter também aqui nesse mapa nenhuma representação da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha terra. Ela tinha algumas cidades, né, as cidades de refúgio, mas não tinha uma porção de terra. E eu acho lindo o texto, né? Eu fico imaginando, né, o povo de Deus dividindo a terra, e aí o chefe da tribo de Levi chegava para Deus e falava assim: ué, Senhor, mas todo mundo pegou uma terrinha, todo mundo está com o seu cantinho de terra, todo mundo pegou o seu espaço, e nós, como é que fica nós? E Deus fala para eles assim: Levi não terá terra, o Senhor será a sua porção. Entendeu, irmãos? O Senhor será a sua porção. Enquanto muitos estavam preocupados com terra, onde é que eles iam ficar, onde é que eles iam morar, Levi ficou com a melhor parte. O Senhor foi a porção. Eu sou o seu sustento. Pode confiar em mim. Eles ficaram com a melhor parte, porque enquanto eles estavam confiados em terras, né, como vai dizer o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Assim foi Levi. Levi confiava no Senhor, vivia debaixo da bênção e do sustento de Deus. Era Deus quem cuidava, era o próprio Deus. Eles eram uma propriedade de Deus, e Deus era a sua porção. Então, aqui você tem a divisão, né, de algumas tribos, e eu destaco aqui a figura, né, de Efraim aqui no meio. Aqui é a tribo de Efraim, e quando houver no próximo mapa a divisão das tribos, muitas vezes na Bíblia você vai ver uma menção a Efraim como uma menção às tribos do norte, né? Porque o que acontece? Quando eles chegam aqui na terra prometida, dividem as tribos e suas porções de terra, ali começa o período dos juízes. O período dos juízes também é um período de conquista, em que eles precisavam expulsar os povos, em que eles precisavam marcar território. Após o período dos juízes, vem o período dos reis, né? E aí você tem Saul, que é o primeiro rei, depois Davi, e depois Salomão. Após a morte de Salomão, o reino ele vai ser dividido. Então, essas 12 tribos aqui, elas vão se dividir em 2 reinos diferentes. E aqui, Efraim vai nomear as tribos do norte, como a gente vai ver daqui a pouco,
que é também chamado de Israel. E aqui embaixo você tem a tribo de Judá, que apesar de ser uma tribo que não era tão grande, mas era uma tribo muito influente. E você tem também a tribo de Benjamim, que vai fazer parte lá na frente do reino do sul, ou o reino de Judá. É por isso que até hoje a gente chama o povo de judeu, né? É uma referência à tribo de Judá. Por quê? Como eu falei para vocês antes, como a tribo do norte foi dominada pelo Império Assírio, houve muita miscigenação, então esse povo ele acabou se perdendo, né? Perdendo a sua nacionalidade. Já as tribos do sul, não, eles se mantiveram unidos. Tanto é que, se você for ver, até hoje, quem é judeu sabe quem é judeu. E aí ele consegue puxar a sua descendência até muito tempo atrás. Por quê? Porque ele ainda tem esse vínculo, né? Ele sabe quem foi o pai, o bisavô, o tataravô, e aí ele consegue puxar essa ascendência dele, ok? E aí, após a morte de Salomão, você tem a figura do filho de Salomão, né, Roboão, que ainda era jovem, ainda era um pouco insensato, e aí ele não sabia muito bem o que fazer, porque o povo começou a questionar, tem muito imposto no meio do povo, a gente tá cansado desse monte de imposto, né? Estou falando uma linguagem para vocês entenderem nos dias atuais, né? Tem muito imposto, tem como melhorar? E aí, Roboão ele vai buscar conselho, né? Ele fez uma coisa boa, foi buscar conselho. Só que ele vai em dois opostos, né? Primeiro, ele vai nos anciãos, né? Os anciãos falam, olha, a gente está no meio do povo, a gente vive aqui há muito tempo e a gente sabe que é razoável, realmente, tem muito imposto, então dá uma aliviada. Só que aí depois ele vai buscar conselho com quem? Com os amigos. Olha o perigo, irmãos, vai buscar conselho com os amigos que são mais insensatos do que eles. E eles falam assim, se você aliviar agora, eles vão montar em cima de você, então pesa a mão ainda mais. Então ele vai dizer assim, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a mão do meu pai, então eu vou pesar vocês ainda mais. E aí, essa tensão vai criar esse fato que é trágico na história de Israel, que é a divisão das tribos, em tribo do norte e as tribos do sul. Então, 10 tribos vão se abrigar aqui no norte, a capital é Samaria, né? E você tem também Betel como uma capital mais de cerimonial para ter o seu templo. E você tem o Reino do Sul aqui de amarelo, que é onde está Jerusalém, que é a capital, tanto a capital nacional, mas é também a capital espiritual. Ok? Então aqui, durante muitos anos do período dos reis, vai haver guerra entre a nação do norte e a nação do sul. Em alguns momentos da história eles vão se unir, mas é uma relação de tensão, até que o reino do norte é subjugado pela Assíria, e 150 anos depois o reino do sul é subjugado pela Babilônia. E aí eles são levados para a Babilônia. Deixa eu só voltar o mapa aqui mais aberto, só para vocês terem uma noção. Aqui está Israel, e a Babilônia está aqui nessa porção de terra, né? Entre os rios, rio Eufrates e rio Tigre. Então, ela está localizada aqui. Então, eles vão sair da sua terra aqui e vão ser levados cativos para cá, o reino do sul. Enquanto o reino do norte ele é dispersado entre as nações. Ok? Voltando lá. Aqui nós temos já um mapa do Novo Testamento. Por quê? Quando eles voltam, né, para a sua terra, já sobre o domínio do Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa é o que a gente chama hoje de Irã, né? São os persas, eles mudaram o nome no início do século passado, de persas para iranianos, e aí o Império Persa domina, termina o período do Antigo Testamento, entra o período que a gente chama período interbíblico, que é um período de 400 anos de silêncio de Deus, que Deus não fala por meio de nenhum profeta, e nesse meio tempo ali vem o Império Grego, e também o Império Grego cai, com 300 anos mais ou menos de império, né? Aí você vai lembrar da figura de Alexandre o Grande, e quando cai o império, toda a porção de terra é dividida, e depois vem o Império Romano, dando início a essa divisão que a gente vê aqui, que é a que a gente encontra lá no Novo Testamento, né? Samaria, ou Samária, como hoje em dia se fala Samária,
e Galileia. Você tem a Pérea aqui também, que são as cidades ali e as divisões de terra já no Novo Testamento. Esse mapa aqui vai mostrar um pouco das distâncias, né, de Jerusalém para alguns locais, né? Você tem de Jerusalém a Cafarnaum, são 144 quilômetros, de Jerusalém para Nazaré, que é de onde Jesus vem, são 112, de Jerusalém para Samaria, que está aqui, 56 quilômetros, de Jerusalém para Belém, 10 quilômetros. Então, essas distâncias eram as distâncias que eram percorridas, né, durante o período bíblico. Eu acho interessante a passagem de Lázaro, né, que a gente fica olhando assim, chega a notícia para Jesus, Lázaro morreu, ele está lá em Betânia, e às vezes o texto deixa claro a distância de Betânia para onde Jesus estava, né, e não era uma distância muito grande, Jesus poderia ir lá e fazer o milagre, só que Jesus decide não ir naquele momento, apesar de ser uma distância curta, né, Jesus podia caminhar pouco, seria meio-dia mais ou menos de caminhada, ele chegaria até aquele lugar, sendo que naquela época as caminhadas eram caminhadas de dias, né? Eles faziam caravanas, por exemplo, quando era para ir para Jerusalém, e é por isso que esse mapa está aqui, para entender o quanto que o povo muitas vezes caminhava para poder chegar até Jerusalém. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ver que haviam muitas peregrinações, né? Principalmente ali no Novo Testamento, quando o povo saía das suas cidades para vir até Jerusalém para oferecer sacrifícios, ou no Antigo Testamento, quando eles vinham para celebrar as festas anuais, né? E aí eram celebrações em que toda a nação era convidada e era convocada por Deus para poder participar da Páscoa, da festa dos tabernáculos, da festa do Pentecostes. Todas essas festas eram convocações em que o povo deveria estar presente para poder celebrar o Senhor. Amém, irmãos? Essa lição de hoje é só uma introdução, eu não sei, vai continuar, pastor? Aí as outras aulas que virão serão mais abrangentes em determinados temas. A função da aula de hoje é te dar uma visão um pouco mais geral, né? Por isso que eu quis trazer o mapa lá no início, trazer o globo terrestre, para a gente ter essa visão, que às vezes é difícil da gente entender, né? A gente olha lá e fica meio viajando, e é justamente por isso que eu acho que conhecer essa geografia desses eventos bíblicos, elas nos ajudam a compreender o texto bíblico com mais facilidade, nos levando a uma maior comunhão com Deus através da sua palavra. Por quê? Porque a partir disso, nós olhamos com uma perspectiva diferente, nós vemos os milagres que Deus faz de uma maneira diferente, de uma forma muito mais abrangente. Então, não deixe de estudar esse tema, não deixe de buscar entender esse tema, para que de fato você tenha essa visão um pouco mais ampla da palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, eu agradeço a oportunidade e retorno a palavra a quem é de direito.